Olá, pessoal. Estamos aqui hoje aí para mais uma pergunta do nosso programa 50 Dúvidas em Direito Ambiental. Espero que vocês estejam gostando aí das aulas, enfim. Hoje a pergunta, ela diz respeito a uma questão que foi suscitada em função até de uma instrução normativa conjunta do Ministério do Meio Ambiente com o ICMBio e o IBAMA, relacionada com a conversão de multas em prestação de serviços ambientais, que é um instrumento que já era utilizado antes, né? É bom que isso fique bastante claro, né? Isso não é uma novidade desse governo. O próprio Estado do Rio já tinha um instrumento que fazia isso, né? Mas a pergunta é muito objetiva e é a seguinte: se nesse procedimento de conversão de multas em prestação de serviços ambientais, essa prestação de serviço poderia ter um custo inferior ao que seria o da multa estabelecida. Tá? Essa é a pergunta que nós vamos responder hoje aqui. E eu quero começar a responder mergulhando um pouco num contexto, né, da situação dos órgãos de controle ambiental, né, dos órgãos ambientais, especificamente com relação à questão de aplicação de multa e a efetividade desse instrumento, né, de penalização através da aplicação de multa. Eu quero primeiro dar uma palhinha para vocês aí sobre como é que isso normalmente funciona ou não funciona nos órgãos ambientais. Bem, há um ano e meio, 2 anos atrás, mais ou menos, saiu uma matéria nesse veículo aí da Intercept. Sendo bem franco com vocês, realmente não é uma fonte que normalmente eu levo em conta ipsis literis, né? Mas, com base nessa matéria, eu me aprofundei, né, nesses dados que vou passar para vocês, mas o interessante aqui é o seguinte: foi levantado o que, no meu modo de ver, erroneamente chamado por esse veículo aqui como calote bilionário, mas o fato é que eles levantaram uma questão que é um problema em órgãos ambientais de modo geral, o federal, os estados e os municípios, né? E ali dizia que o IBAMA tinha, na época, 59 bilhões de reais em multas ambientais para receber. E isso não me surpreende de forma alguma, como não me surpreendeu. Mas eu fui mergulhar nos dados, né? E a partir de um relatório do IBAMA, um relatório de gestão, eu fui levantar esses dados que a gente vai tratar deles em breve aqui. Mas o que importa dessa matéria é que ela revela um problema grave que existe em praticamente todos os órgãos ambientais nesse sistema de aplicação de multa. Qual é o objetivo de aplicar multa? É servir como uma medida coercitiva, né, uma medida preventiva, no sentido de evitar que as pessoas, né, físicas ou jurídicas, causem danos, né, ao meio ambiente. Então, até que ponto isso está sendo efetivo? Né? Isso é que eu acho que é importante para nós, como sociedade, tentarmos entender. Né? Existem muitas falhas nesse sistema e eu vou falar para vocês com base na minha experiência particular, né, como gestor de órgão estadual, e também com base em relatório que eu levantei lá dentro do próprio IBAMA. O primeiro problema que existe, falha nesse sistema de aplicação de multa, são falhas no preenchimento de autos, né? A autuação do fiscal, né, ela implica em emissão, lavratura de autos de constatação, autos de infração, e esses documentos todos, eles têm regras, eles têm uma forma, né? Isso é típico da administração pública, né? O direito administrativo estabelece que o ato administrativo, para valer, ele tem que cumprir certos requisitos, né? E um deles é o requisito de forma. Existe o requisito de competência, enfim, de impessoalidade, né? Mas, muitas vezes, nos órgãos ambientais, até por conta da troca de servidores, quando entra uma gestão e sai outra, da falta de capacitação, talvez, né? Muitas vezes os autos são preenchidos de forma indevida e irregular, numa maneira que acaba levando à revogação da multa, até a partir da defesa mesmo dos advogados. Tá? Então, assim, tem uma série de questões
que são internas dos órgãos ambientais e que são um dos problemas. Tá? Talvez não o maior de todos, mas tem um efeito prático nesse resultado. Outra questão que é muito comum para a maioria dos estados e para a maioria das legislações de infrações ambientais são os critérios subjetivos para a valoração da multa. Quantos de vocês, né, que trabalham na área, ou trabalham no órgão ambiental, ou como advogados, ou como consultores, já não viram artigos de leis que falam em multa de R$ 5.000 a 5 milhões? Né? A partir do momento que você deixa uma margem enorme para a valoração da multa, e quem vai estabelecer esse valor vai ser o órgão ambiental, cada um dentro dos seus procedimentos, mas, enfim, você cria critérios extremamente subjetivos para essa valoração, o que muitas vezes pode acabar gerando multas que são irrazoáveis do ponto de vista do seu valor. Né? Então, isso é o segundo problema que eu gostaria de apontar para vocês. Outro problema, que é comum também na maioria dos órgãos ambientais, são procedimentos internos ineficientes que levam a um excessivo número de prescrições. Né? Nós já falamos aqui em uma das perguntas que foram respondidas no nosso programa sobre a prescrição das multas ambientais. Né? A prescrição ela pode acontecer em duas hipóteses, como nós já falamos aqui, mas tanto num caso como no outro, geralmente ela vai ser consequência da ineficiência, da inércia, da má organização, de procedimentos mal concebidos dentro do órgão ambiental que levam algumas multas a ficarem, acabam sendo anuladas, né, por terem sido prescritas. Então, isso é também um problema que acontece, né, tanto no IBAMA quanto em alguns órgãos ambientais, como a gente vai ver aí adiante também. Outro problema grave, né, é essa desproporcionalidade, muitas vezes excessiva, entre o valor da multa e a capacidade econômica do infrator. Eu não vi ainda nenhum órgão ambiental, nenhuma legislação sobre procedimentos de infrações ambientais lidarem com essa questão de forma inteligente e eficiente. Do que a gente está falando aqui? Vamos supor que um determinado cidadão, vamos usar aqui um exemplo rural, né, um produtor rural vamos dizer assim, de porte médio, né, ou baixo, ele causa um dano ao meio ambiente, vamos supor que ele cause um incêndio em área de floresta, né, de grandes proporções, a gente sabe que isso é muito comum, e o órgão aplica nele uma multa no valor de 1 milhão, de 2 milhões de reais, quando, na verdade, tudo que esse proprietário rural tem na vida, em termos de patrimônio, não chega a somar 300, 400 mil reais. Né? Quer dizer, se ele for vender todas as vaquinhas dele, o trator, a casa, o carro, tudo que ele tem, ele não vai conseguir pagar a multa. Né? Isso, obviamente, vai levar à aplicação de uma multa que não vai ser paga. Né? E pior ainda, quando a gente entende, né, que a regra geral é que a multa administrativa, né, a responsabilidade administrativa, ela é independente da obrigação de reparar os danos. Imaginem você, aqui no caso que eu acabei de descrever, o produtor rural, que além de ter que pagar uma multa de 1 milhão de reais, no caso do nosso exemplo, ele ainda vai ter que gastar uma grana alta para a recuperação daquela mata que ele deixou queimar. Assim, um projeto de reflorestamento que talvez custe outro 1 milhão de reais. Então, assim, não vai acontecer nem uma coisa e nem a outra. Então, essa desproporcionalidade excessiva, que tem vários motivos, né, entre eles essa questão dos critérios subjetivos para a valoração da multa, ela também é um fator que acaba levando a uma ineficiência do órgão, quer dizer, o resultado final da aplicação de multas acaba não sendo atingido. Essa questão da falta de critérios para aplicação de atenuantes e agravantes, ela muitas vezes ela se torna um problema, uma dificuldade para o agente fiscal que vai aplicar o auto de infração, que vai valorar, porque muitos desses atenuantes e agravantes às vezes são de difícil alcance, de difícil avaliação para o próprio fiscal. Não chega a ser culpa dele, mas imaginem vocês, se vocês têm, vocês que trabalham aí na área ambiental, em órgão ambiental, se vocês têm lá que avaliar se
ou como atenuante, por exemplo, né, que a gente tem aqui no nosso estado, na Lei 3467, uma atenuante é grau de escolaridade, né? De que forma o agente fiscal que está em campo lá aplicando uma multa, ele pode levantar o grau de escolaridade da pessoa. Ele vai pedir para a pessoa ir lá dentro pegar o diploma para comprovar se ele tem nível superior ou se ele só tem ensino médio, enfim. Quer dizer, são determinadas questões que são colocadas nas legislações e que são de difícil aplicação e que também acabam levando, né, a multas desproporcionais e inviáveis, né, de serem recolhidas no final das contas. Então, agora levantando os dados que a gente pôde apurar com base num relatório de gestão que o IBAMA fez em 2017, eu confesso a vocês que não tenho conhecimento de outro relatório nesse grau de detalhe que tenha sido levantado de lá para cá, mas como vocês podem ver aqui, o percentual do valor de multa aplicada, né, que está aqui como valor associado, né, o percentual de valor associado que efetivamente foi pago é ínfimo, né, não chega a 1%, tá? Quando são olhados os dados de 2015, 2016, 2017. Tudo bem que, né, esse relatório feito em 2017, é possível que um percentual maior já tenha sido pago de lá para cá, né, mas ainda assim, a média dos órgãos ambientais, eu posso dizer com base na minha experiência no estado do Rio, no máximo eles conseguem alcançar 10% do valor de multa aplicada que acaba eventualmente sendo recolhido, né, para os órgãos ambientais. Enfim, existe, então, esse mecanismo da conversão de multas em prestação de serviço, que foi criado como uma forma de, pelo menos, uma parte dessas multas que não estavam sendo recolhidas pudessem ser transformadas em ações benéficas, em ações que fossem trazer um impacto positivo para o meio ambiente, né, como uma forma de, pelo menos, minimizar essa dificuldade, esse gap enorme, né, entre as multas aplicadas e multas efetivamente recebidas. Tá? Então, nós temos algumas legislações, temos a legislação federal, sobre a qual eu vou falar, e a legislação estadual aqui do Rio de Janeiro, que são exemplos desses sistemas de conversão de multa em prestação de serviços ambientais. Vamos a eles. Bem, aqui nós estamos mostrando para vocês o decreto 6.514 de 2008, o decreto federal, que é o decreto que trata do procedimento administrativo para apuração de infrações ao meio ambiente e que, numa revisão feita em 2017, né, através do decreto 9179, e aí eu acho importante apontar, né, essa data, 2017, na gestão anterior, foi criado o Programa de Conversão de Multas Ambientais. Tá? Então, voltando a dizer, isso não é uma invenção do atual governo federal. O Programa de Conversão de Multas Ambientais, que, como a gente falou, já existia até em alguns estados, ele foi criado, inclusive, para servir como base legal para outros órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. Ou seja, se no seu estado, se no seu município não existe uma legislação disciplinando a conversão de multas ambientais em prestação de serviços, bem, a novidade nesse instrumento de conversão de multas em prestação de serviços veio, sim, agora nesse governo, na atual gestão ambiental, na forma de um núcleo de conciliação ambiental, né, uma autoridade julgadora ou autoridade superior, que podem aplicar sobre o valor da multa, no caso da conversão da multa em prestação de serviços, um desconto. Né? E aqui existem 3 situações diferentes. Esse desconto ele varia de acordo com o momento em que o pedido de conversão de multa é apresentado. Então, quanto mais cedo no processo o infrator apresentar a proposta de conversão de multa em serviços ambientais, maior vai ser o desconto dele. Okay? Semelhante ao pagamento da multa, quando o infrator paga a multa de pronto, dentro do prazo, existe também um desconto que é aplicado sobre o valor da multa. Enfim,
quis o legislador federal aplicar descontos quando da conversão de multa em prestação de serviço como uma forma de incentivar esse instrumento. Okay? Concordem ou não, isso foi a decisão tomada no gestor do órgão ambiental federal. E são esses descontos de 60%, quando o requerimento for apresentado por ocasião da audiência de conciliação ambiental, que é o primeiro momento, né, a primeira oportunidade, de 50%, posteriormente à audiência de conciliação, mas antes da decisão de primeira instância, e de 40% quando o requerimento for apresentado até decisão de segunda instância. Ou seja, esse desconto é escalonado, mas existe efetivamente um desconto em cima do valor original da multa. Aqui o termo usado é o valor da multa consolidada, quando se propõe conversão de multa em prestação de serviço. Aqui já está respondida, então, a nossa pergunta, que sim, é possível, quando é adotado, né, o regime do Decreto 6.514, então isso vai ser possível, sim, que o valor pago efetivamente, né, através dos serviços ambientais, vai ser menor do que o valor da multa originalmente aplicada pelo órgão ambiental. Agora, olhando para o Estado do Rio, no caso aqui, nós temos a vigência da Lei Estadual 3467 de 2000, que lá atrás já criava essa possibilidade, né, como vocês estão vendo aí no artigo 101, o parágrafo 6º, a possibilidade de conversão parcial ou total das multas aplicadas em serviços de interesse ambiental ou na realização de obras de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Isso, posteriormente, foi regulamentado aí no Decreto 46 de 268 de 2017, agora mais recentemente, né? Porém, né, ficou muito claro que aqui, pelo menos no Estado do Rio, essa possibilidade da multa ser reduzida a partir de uma conversão em prestação de serviços, ela inexiste. Não existe a possibilidade aqui no Estado do Rio, né, que é regido pela Lei Estadual 3467, ou pelo menos naquilo que está no alcance do órgão estadual, de se fazer um desconto nessas multas. Tá? Então, aí no parágrafo 1º, como vocês podem ver, do artigo 6º, o valor dos custos dos serviços de interesse ambiental e obras de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente será igual ou superior ao valor da multa convertida. Bem, gente, então vocês vão me perguntar, o município que não tenha uma legislação referente, né, disciplinando esse instrumento da conversão de multa, ele pode escolher, o município aqui no Estado do Rio pode escolher entre adotar a legislação federal ou a legislação estadual? O ideal seria o município fazer a sua própria legislação e, sim, ele pode adotar tanto os critérios da legislação federal quanto da estadual, porque ficou bem claro para todos nós, na legislação federal, no Decreto 6.514, que o programa de conversão de multa ele é extensivo a todos os órgãos do CISLAMA. Então, eu não vejo problema se o município quiser adotar esse mesmo critério, inclusive propondo a redução da multa quando sendo trocada por prestação de serviço. Vejam vocês, com base nos dados que eu já passei aqui, que o meio ambiente está sendo prejudicado na forma como as autuações, as apurações de infrações ambientais estão sendo conduzidas. Isso não é só na União, isso é em vários estados. Então, alguma coisa precisa ser feita. É necessário que as multas, o valor das multas, seja proporcional à capacidade econômica do infrator. Não há como você aplicar o mesmo valor de multa, mesmo que o dano seja igual, né, para alguém que tem patrimônio na ordem de R$1 milhão, para aquele que tem um patrimônio de R$100 milhões. Então, essas multas têm que ser, sim, proporcionais à capacidade econômica do infrator. Mais uma vez, não vejo isso na nossa legislação não contempla isso pelo menos de forma eficiente,
e eu espero, né, que vocês que estão aí trabalhando, que tenham a capacidade ou a oportunidade de desenvolver suas próprias legislações, contemplem esse aspecto e certamente isso vai trazer um ganho para o meio ambiente e para a gestão ambiental pública. E continuem aqui acompanhando o nosso programa 50 Dúvidas em Direito Ambiental. Até a semana que vem. Eu quero aproveitar para agradecer aí a colaboração dos colegas Dr. Alexandre Burman, lá do Rio Grande do Sul, Dr. Talden Farias, da Paraíba, dois colegas aí que me ajudaram aí na pesquisa, tá? E prestando suas opiniões sobre o caso. Obrigado aí, Alexandre e Talden, mais uma vez aí pela parceria.